e eu seleciono para 4 características só simultaneamente nas DEPs, né? Tá. Então, primeiro, stayability, que é a capacidade da vaca te dar pelo menos 4 bezerros, né? Permanecer no rebanho para te dar pelo menos 4 bezerros, que em tese é o que cobre o custo dela. Depois, precocidade sexual. Essas 2 características têm 60% de peso. Depois, com 40% de peso, a área de olho de lombo, que é a ultrassonografia que me diz, é a característica que tem maior correlação com o peso frigorífico, que é o que é remunerado, Sim. tá certo? Quer dizer, não é peso vivo, eu consigo hoje medir a carcaça. O rendimento da carcaça, né? Então eu não quero um animal que pese muito, eu quero uma carcaça que pese muito, porque o resto frigorífico me paga, tá certo? Sim. Então a minha seleção é por área de olho de lombo, e embutido na área de olho de lombo tem todas as outras DEPs. O bezerro tem que nascer bem, tem que ser saudável, tem que desmamar bem, a vaca tem que ter um leite razoável para desmamar um bezerro razoável, não pode ser leiteira demais, porque senão ela não consegue reemprenhar, aí a stability dela vai ser prejudicada, tá certo? O peso é 1 ano, o peso sobre ano, tá tudo embutido na área de olho de lombo aí, tem redundância nesse negócio. Então, para com isso aqui tudo, eu vou direto na área de olho de lombo, tá? E depois, precocidade e acabamento. Eu preciso de um animal com uma carcaça boa e que tenha uma cobertura de gordura, porque o frigorífico quer isso, remunera isso ou penaliza se não tiver isso. E que também tem uma correlação positiva a precocidade e acabamento com a precocidade sexual. Depois, eu tenho um filtro que a vaca, ela nasce... A minha desmama é com 6 meses de idade, eu não desmamo com 8, eu desmamo com 6, porque eu não estou interessado em ter um animal desmamado pesado, eu não preciso disso. Eu preciso de um animal que tenha saúde suficiente para se desenvolver e ser desafiado para emprenhar aos 12 meses de idade, ou seja, desmama no primeiro semestre e emprenha no segundo semestre as fêmeas, e eu alivio a vaca 2 meses antes para ela conseguir se recuperar e emprenhar também. Agora, tudo que nasceu e não morreu é desafiado. E nada do que não está prenha fica na fazenda. A nossa seca que teve passada aí, uma seca brava, eu mandei 40 novilhinhas precoces para o corte. Muita gente perdoa. Não dá para perdoar, você tem que ser rigoroso no processo de seleção. Ah, mas foi um ano excepcional. Mas de vez em quando acontecem anos excepcionais. E esses animais não eram um biotipo adequado para esse tipo de ambiente. Sim. E eu não vou botar ar-condicionado, dar comida na boca, não vou. Porque o meu cliente é um cara que tem 2.000 vacas, 10.000 vacas, ele não vai tratar no pão de ló, entendeu? E eu mesmo quero crescer sem precisar tratar no pão de ló. Então, é assim que funciona. Sim, então, no fim, a gente vê que, para a turma que vem de genética, né, todo o projeto que a gente conhece aqui da turma que vem de genética, é sempre uma relação difícil de olhar a última linha e enxergar lucro, né? Eu conheço, olha, eu não sei se eu conto nos dedos de uma mão projetos de genética que eu consigo provar que o cara ganha dinheiro, né? A maioria, o contrário é verdade, né? A gente consegue ver que a maioria não ganha, né? Porque custa muito caro todo o processo, né? Então tem perdas de eficiência ali ao longo do caminho, como ter que tratar a pão de ló os animais para ter desempenho, né? Como a parte de comercialização também, que também vai longe para você ver o retorno do dinheiro, né? Então, se o cara não tem uma visão de uma pecuária de corte, em que a receita previsível e recorrente venha do abate e dependa somente de vender genética, dificilmente isso vai ser um negócio rentável que vai se sustentar, ele vai se sustentar por outros negócios, né? É o cara que tem outros negócios, empresas em outros setores, inclusive, e que gosta de Nelore, né? Claro. E aí ele é o hobby de rico, né, Zé? Sim, eu não tenho problema nenhum, quer dizer, na verdade, se você quiser, você pode ter um rebanho Nelore como hobby, como, sei lá, você poderia ter periquito australiano, Ter pode cavalo ter de raça. cavalo de raça, sei lá. Quer ter um barco, né? Não tem problema nenhum, mas confundir isso, um animal de beleza racial, com eficiência na produção de carne, é um problema complicado, entendeu?
E você tem uma pressão de seleção muito forte, né? Então, Muito. normalmente a turma vê essa coisa Eu de, raramente... ó, não emprenhou, mas ela tem uma genética XYZ que eu não posso vai descartar, embora. então vai ficar aqui mais um ano. Touro não vendeu, fica aqui mais um ano. Eu não vou no curral. Eu não vejo gado no curral. Eu vejo sim para dar uma olhada no pasto, para ver o estado, para ver como é que tá, entendeu? Mas eu não lembro, eu não sei os touros que eu usei na safra passada, eu não sei, eu olho as DEPs, eu olho os números e eu raramente uso o mesmo touro 2 vezes. Porque no ano seguinte eu tenho coisa melhor que ele dentro dos meus critérios. Então eu não perco tempo com isso, quer dizer, então, sei lá, na época do meu pai, metia um touro famoso, o manda-chuva, o polonês. Até há pouco tempo atrás tinha gente me ligando perguntando se tinha sêmen do polonês, sêmen do manda-chuva. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, sabe? Se nós não conseguimos produzir nada melhor do que o polonês, que é um touro... O polonês, o Thiago, meu filho, hoje que tem 44 anos de idade, era pequenininho quando o polonês existia. Estou falando um touro de 40 anos atrás, para arredondar a conta. Já não conseguimos fazer nada melhor que o polonês, nós estamos fazendo muita besteira. Muita besteira. O negócio não está evoluindo, né? Não está evoluindo, não tem cabimento isso. Eu não uso o mesmo touro, eu raramente uso o mesmo touro 2 estações seguidas. Porque tem coisa melhor. Sim. E o que você entrega para o seu cliente, né, não é necessariamente ou não é nada voltado para aparência, né? Não, é voltado para resultado, né? A única coisa que eu tenho, eu mandei meu gado é registrado. Sim. Então vai o registrador lá, que todo ano fala, olha, esse animal não serve por causa disso e disso, mas ele não é xiita. Então, Wander, tem coisas assim que realmente tem que tirar. Um umbigo excessivamente grande de um macho. Porque aí pode criar até um problema do umbigo, né? Ou um aprumo muito feio, ou um chanfro torto, pode acontecer isso. Isso tem que tirar mesmo, tira mesmo. Agora, eu não preciso da BCZ. Entendeu? Para produzir carne para o abate, o frigorífico não me paga um tostão a mais se a vaca que for lá for registrada ou se os animais forem filhos de touro registrado. O registro por si só cumpriu o seu papel lá atrás, quando era necessário separar o que era Nelore daquele monte de cruzamento que tinha lá. Tá certo? Quer dizer, nós precisamos apurar a raça no sentido de conseguir ter um grupo genético mais homogêneo, com as características de rusticidade e performance que nos interessavam. Não deixar aquilo se perder num mar de taurino mal adaptado que tinha aqui, tá certo? Mas isso já acabou, a rigor já acabou. E outra coisa, com a genômica hoje, a genealogia dos animais, eu acho que é um negócio obsoleto também. Quer dizer, a genômica é muito mais real do que um registro escrito lá num determinado herd book qualquer aí. Isso vale para o Angus na Inglaterra, vale para onde você quiser. Vale para o Nelore aqui também, para as raças zebuínas também. Agora, tem problema nenhum, né? Quer dizer, continuo lá, o meu pai se manteve no gado registrado por uma questão tributária. Porque quando eu vendo um tourinho para fora do estado, eu não pago imposto. Só por isso. Mas a rigor, é uma variável a mais que eu ponho em cima do processo e que, se o cara descartar um touro que é excelente só porque tem um nimbúria, ou porque tem um chifre, é uma cabeça mais pesada, quer dizer, não dá. Não dá, quer dizer... Isso não vira resultado lá na frente, né, Zago? O negócio é resultado, né? O meu cliente é o frigorífico. Ou o cliente do meu cliente é o frigorífico. Né? Não é a BCZ. Então, essa venda de genética pura e simplesmente, exposição, leilão também, eu não faço leilão, eu vendo na fazenda, porque a leiloeira chega assim e fala, olha, Roberto, vamos fazer um leilão? Tá bom, como é que funciona? Tem que vender em 30 parcelas. Fala, tá bom, 30 parcelas, não tem jeito de vender em menos? Não, tem que vender em 30 parcelas. Ok, tá bom. Então eu pago sua comissão junto com os recebimentos. Não, aí não, você tem que pagar a minha em 2 parcelas. Espera um pouco. E a inadimplência? Você fica comigo? Você corre o risco junto comigo? Não. Entendeu? Então fica complicado. E se pegar trazer para valor presente os 30 meses... Então, esse é o ponto. E outra coisa, quer dizer, agora, outro dia falando com o veterinário, que é de Bauru, o Eric aqui, gosto muito dele. Falei, o Eric, quantos rebanhos registrados de Nelore tem no Mato Grosso do Sul? 420 e poucos, ou 430 e poucos. Todo mundo querendo vender genética, entendeu? Falei, isso não vai dar certo, não tem mercado para isso tudo. Principalmente agora que você tem IATF, você tem inseminação, né? Então, o meu foco é o frigorífico.
E outra coisa, quer dizer, eu sou, o americano chama de price responsive, né? Eu sou preço responsivo, quer dizer, o cliente do frigorífico quer o quê? Ele quer marmoreio? O frigorífico tem que me pagar por marmoreio. Eu respondo a preço. Eu vou enfiar mais uma variável, né, para selecionar, que esse é o problema. O ganho genético é inversamente proporcional ao número de variáveis para as quais você seleciona. Então, eu vou te falar um negócio. Você precisa arrumar uma pessoa para trabalhar aqui no escritório. Então, tá bom. O que essa pessoa ter? Precisa ter segundo grau completo, ou precisa ter uma faculdade, e precisa ser contador. Sou um contador. Então, precisa ter um diploma de contador. Ok. Tem um certo percentual da população de Bauru que atende esse requisito. Muito bom. Se além disso tem que falar, olha, o cara precisa falar inglês, francês e alemão, precisa ser bom de futebol, precisa saber dançar catira. Quer dizer, você concorda que a pessoa, que a porcentagem da população que atende a esses requisitos todos começa a diminuir? Diminuiu bastante. Restringe bastante. E, na verdade, você não vai usar isso. Então, quando a gente começa a colocar no processo de seleção coisas que não valem nada para o frigorífico, você está restringindo o seu ganho genético sem nenhum benefício, entendeu? Você só está pagando um preço. E a maioria das pessoas não se dá conta disso. E para vender depois para um cara que gosta de orelhinho, chifrinho e rabinho, que também não vai pagar muito também, entendeu? Por isso. Sim. Então, sinceramente, a lógica me escapa, mas